9h32h30, já recebendo a comitiva aqui do governador eleito do estado do Rio Grande do Sul, reeleito na realidade, né? Eduardo Leite está conosco aqui no estúdio da Bandeirantes, como foi firmado ontem aqui na passagem dele na Central de Eleições, né? Bom dia e parabéns, Eduardo Leite, pela reeleição. Primeiro governador reeleito do estado do Rio Grande do Sul, num verdadeiro fenômeno de adesão de votos, numa virada de primeiro para segundo turno. Bom dia. Bom dia Osíris, bom dia Macalossi, bom dia Sérgio. Bom dia. Uma alegria poder voltar aqui a Bandeirantes nessa condição que o povo gaúcho me oportuniza, de um governador reeleito para conduzir os destinos do nosso estado aí nos próximos 4 anos. Muito feliz e muito consciente também da responsabilidade, né, das expectativas que acompanham esta recondução, e vou suar a camisa para poder estar à altura dessas expectativas da população gaúcha. Tenho certeza que sim. Acompanhei o vídeo ontem à noite, estava fazendo um samba, toca bem na percussão. Meu filho é baterista. Olha aí. Então tá lá em São Paulo já há 7 anos. Manda para ele aí. Toca então, bem. Mandei o vídeo, inclusive, ele estava feliz. Ele estava feliz lá. Ontem era aniversário do meu irmão. Eu ia dizer, também. Tinha um aniversário, né? O aniversário do meu irmão do meio. Eu sou o caçula, né, de 3 irmãos. E o Ricardo estava fazendo 41 anos ontem, e ontem nós quebramos a tradição de acompanhar a apuração na casa dos meus pais, né? Em Pelotas, sempre né? Acompanhávamos lá. Mas aí eu expliquei à família justamente isso: olha, agora tendo sido governador, né, tendo as relações todas que nós estabelecemos em Porto Alegre, tem muita gente que vai querer acompanhar isso junto em Porto Alegre, na capital. É importante irmos para lá. E aí a família veio, meus pais, meus irmãos, tios, primos, enfim, e acabamos... Para nós acaba sempre virando samba, né? Porque a família é sambista, a gente sempre cai no samba lá. Que maravilha. Sérgio, por favor. Bom, o senhor quebrou aí um tabu, né, de reeleição de um governador, a primeira vez na história, e fez um primeiro governo baseado em reformas importantes, previdência, administrativa, privatizações e tudo mais. O que a gente pode esperar do segundo governo de Eduardo Leite? As reformas menos simpáticas, vamos dizer assim, elas foram cumpridas neste mandato, né? Por conta da crise financeira aguda que o Estado tinha. É claro que eu sempre disse, o Estado virou o jogo, mas o jogo não terminou. A gente precisa ainda manter disciplina fiscal, controle das contas, para manter a capacidade de investimentos do Estado e de atendimento das suas demandas básicas. Mas para um novo mandato, eu poderia dizer que a gente parte agora para um estágio de melhoria da performance do governo. O primeiro mandato foi para ajustar a casa, a capacidade fiscal, financeira. Agora é melhorar a performance, agora é conseguir fazer com que o governo seja capaz de dar mais respostas de forma mais ágil e com melhor qualidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu falo que a educação estará como absoluta prioridade, a gente vai precisar fazer ajustes na estrutura da máquina pública de forma a conseguir fazer com que o governo tenha essa capacidade de... Mais agilidade. Porque... Conectar obras na educação? Vamos ter que fazer uma reestruturação ali entre obras e educação. Não fusão, mas vamos ter que reestruturar essa relação, né? Equipe técnica dentro da Secretaria de Educação e dentro da Secretaria de Obras, e uma sinergia maior para dar capacidade de responder. A engrenagem tem que andar, né? Porque agora ficou especialmente claro onde que enferrujou a engrenagem ao longo desses anos sem dinheiro, porque não tinha dinheiro, então não se revelava, vamos dizer assim, o quanto que a máquina estava atrofiando nessas funções. O que o senhor quer dizer com isso? Não havia equipe técnica para tocar determinados investimentos? Falta equipe técnica, mas aí também entra a manutenção, né, de uma escola. Às vezes é meses, a gente diz meses para trocar uma lâmpada. E às vezes é uma interface, para fazer uma obra, né? Às vezes é uma interface entre uma conexão, né? E outra. Tem algumas questões de burocracia que vamos ter que ver o quanto que a gente consegue, dentro da legislação vigente, avançar, porque, por exemplo, houve recentemente casos de escola que teve fios furtados, né, fiação elétrica furtada, e a escola não tinha a capacidade de receber recursos por dinheiro direto por algum tipo de problema na contabilidade da escola.
Aí o Estado tinha que fazer tomada de preços, você não pode simplesmente sair contratando rapidamente, tem que tomar 3 preços, até conseguir ter os 3 preços leva 15 dias, e aí fazer a contratação já leva mais um tempo, enfim, você tem a escola por mais de um mês sem conseguir fazer a intervenção. Né? Governador, primeiro, parabéns pela vitória. Considero uma vitória consagradora. Até ontem fiz uma leitura muito semelhante à sua vitória, a de Mário Covas, em 1998, no estado de São Paulo, em que ele quase ficou de fora do segundo turno. É verdade. Depois venceu uma luta de virada, né? Índices muito semelhantes, inclusive. E com o apoio do PT à época. E a minha pergunta é sobre política, governador. Eu sei, 2026 está muito longe, eu não vou perguntar se o senhor vai ser candidato à presidência da República, mas é inegável que o senhor assume um protagonismo no PSDB. Dória saiu do partido, não sei se o senhor vai tentar buscá-lo de volta, mas o senhor assume como uma das principais lideranças, se não a principal liderança eleita pelo PSDB no país. E me parece, nesse segundo turno, o PSDB conseguiu recuperar um pouco dos reveses do primeiro turno, que elegeu poucos deputados, perdeu São Paulo, mas nesse segundo turno conseguiu eleger governadores, dentre os quais o senhor. Como é que o senhor vê o partido para o próximo período e o senhor, como liderança, pretende buscar outras legendas de maneira a aumentar aquilo que foi uma federação, por exemplo, com a cidadania? Olha, Macalossi, fiquei muito feliz com a eleição da Raquel Lira lá em Pernambuco. Ela é uma figura extraordinária, gosto muito da Raquel, admirável. Tem uma coincidência, até a Raquel foi colega de turma do meu irmão na Polícia Federal. Meu irmão é delegado da Polícia Federal e eles passaram no mesmo concurso e foram colegas lá em Brasília, na Academia de Polícia. E sou um especial admirador da Raquel. E feliz também pela vitória em Mato Grosso do Sul, né, dando continuidade ao governo do governador Reinaldo Azambuja, com quem temos também uma relação muito boa. É ainda difícil poder fazer projeções, porque ontem foi a vitória, os resultados, hoje já estamos fazendo essas entrevistas, eu estou com 1000 mensagens no WhatsApp. Nossa Senhora. Atender. Ganhou uns seguidores a mais também no Instagram, né? Por causa do sambinha. Exatamente. Né? Então não estou dando conta ainda aqui, né, de conversar e dar todas as atenções necessárias. Mas assim, num esforço para tentar responder a tua pergunta, eu acho que o mais importante é nós ajudarmos a construir uma força no centro democrático para o Brasil. O que é esse centro democrático? É aquele que não é o que se costumou dizer chamar de centrão, né? Aquele que tem projeto, que tem visão para o país, que tem uma agenda clara para o país, mas que se coloca em condição de dialogar com campos mais à esquerda, com campos à direita. Eu digo que o centro não é uma ausência de posição, é uma capacidade de dialogar num espectro mais amplo politicamente, sendo posicionado nos diversos assuntos, sobre privatização, sobre papel na segurança, sobre determinadas... Uma agenda de futuro. Exato, né? Você tem uma certa conciliação, né, que é o que eu me sinto, eu me vejo representando uma agenda que olha para coisas que são tidas como típicas de direita, como privatizações e modernização da máquina pública a partir de concessões, e outras que são típicas da esquerda, como programas sociais, transferência de renda, cultura e outras agendas que se não são excludentes, né? E que não são nada excludentes. Então o que a gente vai ter que fazer agora, né? Embora o PSDB tenha conseguido eleger 3 governadores, foram 13 deputados, né? Uma bancada muito pouco, né? Pequena. Sim. E mais 5 com a Federação do Cidadania, são 18, né, que estão conosco. Então isso vai necessariamente ensejar uma abertura de diálogo sobre eventual composição com outros partidos. Fusão, no caso. É prematuro dizer, né, se é fusão, se é algum tipo de outro, vamos criar algo novo, é difícil ainda dizer, né, de que tipo de encaminhamento que se dará. Mas é importante que abramos essa discussão para que possamos ter uma força relevante no centro democrático brasileiro. O apoio que o senhor teve, mesmo sendo um voto crítico dos votos petistas aqui no Estado, e pelo que se viu no resultado, houve uma transferência significativa dos votos de Edgar Preto para o senhor, estabelece uma relação mais fácil, um caminho mais asfaltado com o presidente eleito Lula?
Eu acredito que sim. E acho que, na verdade, não é apenas, né, o voto crítico, é a relação republicana e respeitosa que sempre mantivemos, que é característica da minha forma de fazer política e que foi também do Partido dos Trabalhadores ao longo do nosso governo. Eles exerceram duríssima oposição pela divergência que temos do ponto de vista programático. O senhor chegou aí na Assembleia a conversar, tanto com o PT quanto com o PSOL, né? E os recebi sempre, também a bancada do PT. Na pandemia nos reunimos para discutir ações em relação à pandemia, em projetos importantes, como quando o Estado precisou fazer a sua reforma tributária, que significou em alguma medida, num momento decisivo, renovação de algumas alíquotas. A bancada do Partido dos Trabalhadores foi coerente, responsável e deu toda a atenção ao diálogo para que nós pudéssemos construir convergência. Então, diálogo, como eu digo, é uma palavra que exige duas partes, né? Porque claro, não existe diálogo com uma pessoa só. Avenida de mão dupla. Senão é monólogo, né? Não é diálogo. Então, sempre tivemos um bom diálogo e eu estou convicto de que isso ensejará também uma boa relação. O senhor tem preocupação em relação à questão tributária, porque Lula não deu sinal muito claro do que fazer com a economia e dentro disso tem algo que interessa aos estados, que é, por exemplo, as compensações em função da redução das alíquotas do ICMS sobre insumos básicos, né? É como o presidente eleito Lula disse que pretende chamar os governadores, ele falou isso bastante na campanha, e acho que é da característica dele e tenho essa expectativa. E o problema não é só do Rio Grande do Sul, é dos 27 estados da federação e dos mais de 5.500 municípios, todos sofrem com a queda de arrecadação. Aliás, é importante dizer, não existe um dinheiro do governador, do governo, é um dinheiro da segurança, é o dinheiro da saúde, é o dinheiro da educação, é o dinheiro que sustenta a prestação de serviços à sociedade. Então não adianta a gente dizer que quer serviços, né, quer escola, quer saúde, quer segurança e quer pagar pouco ou nada por isso. Não, tem um custo, né, que a partir dos impostos que se sustenta. Então a gente tem que encontrar esse justo equilíbrio entre o que a população demanda de serviços e o imposto que elas aceitam, que a população aceita pagar. Então tenho a expectativa de que a gente consiga construir, a partir de um bom diálogo no Fórum dos Governadores, com a participação da Confederação dos Municípios e o diálogo com o governo eleito em nível nacional, a solução, a saída para que nós possamos ter os impostos reduzidos, uma meta, mas a arrecadação necessária para sustentar os serviços. Agora, o senhor recebeu a ligação ontem republicana de Onyx Lorenzoni reconhecendo sua vitória, né? E sim, o mesmo não aconteceu ainda em nível federal, está todo mundo aguardando a manifestação por parte do presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor tem uma intercorrência a partir de um terceiro turno que atrasa o país. Como é que o senhor está vendo essa situação toda? Olha, lamento que o presidente não tenha se manifestado. Democracia é um regime em que se perde eleições e se convive com a derrota. Isso é a democracia. E o que sustenta justamente a democracia é a certeza de que haverá novas eleições daqui a 4 anos. Oportunidade para os que foram derrotados voltarem ao poder, sem precisar recorrer a qualquer instrumento de bloqueio de estradas ou de agressão e violência. A democracia existe justamente para poder assegurar àqueles que aspiram a exercer o poder de que, se não tiverem êxito, eles podem exercer a oposição, podem exercer a contestação através dos movimentos, da sociedade, das redes sociais, de uma imprensa livre para acolher as críticas e fazer as críticas necessárias, e da certeza de que haverá novas eleições ali na frente. Então é isso, é fundamental que haja o reconhecimento. E ele é o presidente da República. E o presidente da República tem que querer o melhor para o país, para os brasileiros. E o melhor para os brasileiros é garantir estabilidade, né, credibilidade da nossa democracia, o que é essencial que ele se manifeste. Para tem que ter uma transição republicana até o dia 1º. Governador, falando em ligações e em conversas, eu tenho uma breve pergunta para fazer para o senhor, que é a seguinte: o senhor conversou com o presidente eleito?
desde ontem? Não, ainda não. E é perfeitamente compreensível que isso não tenha acontecido. Os dois estavam num carro de som no palanque, né? Exato. Não sei, hoje pela manhã, né? Conversas. Quem sabe? Não, eu recebi um telefonema do senador eleito, vice-presidente Hamilton Mourão. Acabei de receber agora quando estava vindo para cá, me cumprimentando. E compreendo perfeitamente, como eu disse, assim como eu estou com 1000 mensagens represadas no meu WhatsApp, eu imagino que o presidente eleito possa ter algumas a mais ainda na sua caixa. E o senhor falou em diálogo, aproveitar e também lhe perguntar no campo da política, se analisarmos a composição da nova legislatura na Assembleia Legislativa, tanto a esquerda quanto a direita, me parece ela tem um posicionamento que vai ser mais refratário, mais de oposição a reformas. O senhor disse aqui que as reformas mais densas, as reformas mais profundas já foram realizadas. Mas vai ser necessário, o senhor falou em diálogo, né, convencer esses setores políticos representados ali. E será uma legislatura que me parece muito diferente da atual, que foi muito propícia a reformas. Como é que o senhor vai dialogar com esta Assembleia mais refratária a modelo de Estado que o senhor defende? Não, vamos abrir diálogo e conversa para tentar construir convergência. Os deputados que lá estão foram eleitos pelas suas comunidades, por setores, naqueles que são mais ligados a votos de opinião, mas muitos deles ligados a uma representação regional, e eles têm interesse de atender as suas regiões com investimentos, com obras, novos serviços. Então eles têm interesse de que o Estado vá bem, e assim como nós precisamos ter esse diálogo com eles para atender a agenda do governo, eles precisam ter o diálogo com o governo para atender ao propósito para o qual eles se elegeram. Então, tenho uma absoluta convicção de que encontraremos pontos de convergência com os deputados para podermos garantir a governabilidade e as condições de atendimento ao povo, ao interesse do povo gaúcho. Se na outra eleição nós tivemos a capacidade de promover o entendimento, inclusive com o partido do meu adversário naquela eleição, né, o MDB, para governarmos juntos, tenho certeza que nesta teremos toda a condição de poder construir também a convergência com outros partidos políticos para poder garantir a governabilidade. O senhor trouxe para o PSDB um aliado que se mostrou extremamente operacional, que é o atual governador Ranulfo Vieira Júnior. Veio do PTB naquela crise horrorosa, que infelizmente passou aqui também pela Band, aquela crise envolvendo o Jefferson. E ele extremamente operacional. Ele vai concluir o governo agora. Sim. E vai passar a faixa ao senhor. Qual vai ser o papel dele na nova estrutura? Bom, nunca falamos objetivamente sobre posições, porque eu não falei nem com ele nem com ninguém. Não é que eu seja supersticioso, mas sim, eu não gosto de falar antes de ganhar o governo. Digo, sempre digo, sim. Não monto um governo que nós não temos. Primeiro a gente ganha a eleição. Sim. E aí, passando a ter o governo, a gente vai partir para a montagem. O Ranulfo é um servidor público de excepcional qualidade. Ele é muito mais do que um profissional da segurança pública. Ele é um gestor, efetivamente, com muita objetividade, assertividade e uma capacidade política também muito própria dele. E especialmente agora, tendo sido e sendo governador, amplifica e potencializa essa capacidade por uma visão abrangente de governo. Então, isso significa que ele é alguém que tem capacidade de estar em qualquer posição. Vai depender também da vontade dele, da disposição, né, na sua jornada de vida, o que deseja para si, dentro do seu plano de vida, do seu plano com a sua família. Então nós vamos estabelecer essa conversa ao longo das próximas semanas para que possamos identificar como melhor a gente pode aproveitar, se for do interesse dele, como é que melhor a gente pode aproveitar essa capacidade que ele reúne no próximo governo. Vou trazer um tema aqui que é a urgência das urgências, saúde pública. O senhor viveu, aliás, administrou o Estado no período mais duro da saúde pública mundial, que foi a pandemia. A gente aprendeu muito com tudo isso e saúde é sempre a prioridade de tudo. Sem ela não se faz mais nada, não é? E agora, na campanha eleitoral, surgiram números de filas de gente esperando por cirurgia, por especialidade médica, tudo envolvendo SUS, saúde pública, e mais recentemente um dado de que quase 21 mil mulheres esperam por uma mamografia, agora em função do Outubro Rosa que está se encerrando hoje.
Se encerra o mês da campanha, mas não se encerra o problema, evidentemente, né? Que ritmo o senhor pretende imprimir nisso? Muitas dessas represas aí são derivadas da pandemia. Como é que o senhor pretende encaminhar esse tema da saúde pública, que é a urgência das urgências, né? A demanda que ficou reprimida na pandemia, né, se apresentou especialmente forte do final do ano passado para cá, e que é de consultas com especialistas, exames, cirurgias eletivas. Então, a gente tem um processo de repactuação nos contratos do Estado com os hospitais. A maior parte da saúde pública no Rio Grande do Sul é prestada por hospitais filantrópicos, né? Uma rede assistencial muito forte que o Estado tem de hospitais filantrópicos, são os hospitais de caridade, hospitais de santas casas, hospitais de beneficência, e nós contratualizamos com esses hospitais. Nós reorganizamos esse processo de contratação de forma a distribuir os recursos de uma forma mais inteligente e contratarmos novos serviços. Então a gente já está num processo de expansão do que é contratado em termos de serviços ambulatoriais para atendimentos com especialidades médicas e de exames e cirurgias. E fizemos um aporte extraordinário também neste governo de 85 milhões de reais em contratação de novas cirurgias e consultas. Estamos fazendo um processo também de implantação do Gerinte, que é um sistema de gerenciamento e regulação das internações, e o GERCOM, que é um sistema de gestão da regulação das consultas. É um sistema informatizado para que o Estado se aproprie, justamente porque você tem, no fluxo do SUS, a demanda entra, geralmente, o correto do fluxo é este, né, pela unidade de saúde, que tem um médico generalista, que identifica a necessidade de uma consulta com um especialista, que vai apurar a necessidade de algum exame, né, então vai neste fluxo. A unidade de saúde é do município. Então a demanda chega pelo município e a forma como ela é inserida, a demanda num sistema, não estava bem apropriada. Isso está num processo de aperfeiçoamento. Então o Estado vai começar a ter melhor domínio de qual é efetivamente a fila e a demanda nas consultas especializadas a partir desse sistema que está em processo de implantação. O senhor tem de memória quanto tempo isso demora? Não sei lhe dizer agora, mas eu tenho a expectativa de que até os primeiros meses do próximo ano a gente tenha esse processo de implantação. Esse processo de entra a demanda até a solução. Isso é muito variado, porque depende de uma série de fatores, de qual é a especialidade médica, e aliás é uma das coisas que me aflige, sempre me afligiu como governador, não conseguir ter esse domínio, porque eu lido muito com números, lido muito com informação. Quando começou a pandemia, eu digo, preciso de dados, preciso de informação, preciso de estatísticas, preciso observar, eu sou muito visual também, sempre peço para a equipe formatar os gráficos e botar as planilhas de forma compreensível para que possa guiar a minha decisão, para não decidir no escuro, né? Então, várias plataformas, BIs, né, que são o chamado Business Intelligence, que formata todos os cruzamentos dos dados, das informações, e no caso das consultas com especialidades médicas e cirurgias, nunca conseguiram me apresentar com absoluta clareza isso. É o que agora a gente tem expectativa a partir da implantação desses sistemas de gerenciamento, da regulação da internação e das consultas. E aí, a partir disso, a gente vai poder ser mais ainda assertivo no aporte dos recursos para poder dizer, a fila aqui nesta região, especialmente em oftalmo, em cirurgias para varizes, especialidades médicas. Qualquer especialidade, né, que tenha maior volume. Onde que a gente precisa efetivamente colocar a nossa energia e o foco, né? Governador, eu vou lhe fazer ainda a pergunta de política. Estou com muitas dúvidas. Nós estamos dividindo a entrevista, hora gestão, hora política. Eu vou fazer uma pergunta suficientemente provocativa. Eu não sei se eu vou aumentar as tuas dúvidas. Ou... Então, vamos lá, mas eu vou fazer uma pergunta que é suficientemente genérica para que o senhor fuja da resposta e suficientemente provocativa, né, de maneira a instigar o público. É o seguinte, o Onyx Lorenzoni foi um bom cabo eleitoral do senhor no segundo turno? Provocativa essa. Olha, eu acho que a gente já passou o momento, né, do debate eleitoral. Se essa pergunta fosse feita ontem, a resposta poderia ser outra. Agora, eu me sinto na responsabilidade, como governador eleito do Estado,
de promover, como eu disse, a cicatrização das feridas, que é o que eu acredito que a política deva se propor. Nós tivemos o nosso enfrentamento, expusemos as nossas diferenças, a nossa forma de pensar e de agir, e eu sou consciente de que os votos vêm por diversas razões. Ninguém não tem na urna justificativa do voto, né? A pessoa vota e acabou. O que votou em mim porque aprova o governo, entende que temos um caminho adequado e quer mais deste governo, tem o mesmo valor do voto que veio por aquele que rejeitou o meu adversário e que não é propriamente validando a minha agenda e o projeto que eu tenho para o Estado, mas votou em mim porque não queria o adversário. Eu diria que eu tenho consciência de que muitos votaram assim. Muitos votaram, mesmo com divergências fortes em relação à nossa agenda, ao nosso programa de governo, mas com a consciência de que conosco tem diálogo, tem respeito, e isso reforça para mim a necessidade de fazer um governo aberto ao diálogo, né, e aos diversos setores, mesmo aqueles que pensam diferente de mim. Quero assegurar a todos eles de que faremos este governo com abertura para o contraditório, o contraponto e, como eu sempre digo, o diálogo também não pode ser só para deixar o outro falar, tem que ser para ouvir efetivamente as suas ideias e até se deixar convencer, se for o caso. Eu acho que o Onyx não demonstrou esta capacidade, simplesmente, né? Ele vivamente manifestou que era uma luta do bem contra o mal, o que para mim é um absurdo. Acho que é lamentável uma posição e uma visão política dessa natureza, porque eu não acho que as pessoas que pensam diferente de mim são do mal. E foi essa reflexão que eu procurei instigar nesse segundo turno. Se vocês olharem à volta de vocês, olharem para as suas famílias, para os seus amigos, vão ver pessoas que vocês querem bem, que vocês amam, votando diferente. E se você acha que essa pessoa é do mal, então tem alguma coisa errada na amizade ou na relação familiar, porque se você ama um familiar verdadeiramente, você não deixa de amá-lo e achar que ele é do mal porque ele não está dando o mesmo voto que você está dando numa eleição, né? Então acho um erro que tenha pensado dessa forma, que tenha conduzido dessa forma e tenha a compreensão de que essa postura política ocasionou certamente o repúdio, né, e a rejeição que se expressou num voto para nós. Então sou consciente, quero dizer, de que muitos votaram em mim sem concordar plenamente com as minhas ideias e que, portanto, a eleição não chancela toda a minha agenda, mas muitos também votaram concordando, né? Agora o senhor sai muito fortalecido desse processo todo. Há pouco antes de entrar no estúdio estava atendendo uma emissora de São Paulo, né, de rede também, e olhando esse cenário todo, como é que se baixa a temperatura deste país? Porque esse é o momento de baixar a temperatura do país, né? Pois é uma boa pergunta, política, né? Como eu disse, o ideal era que nós tivéssemos por parte dos derrotados esta compreensão. E quando falo derrotados não é de maneira nenhuma ofensiva. Tem demérito, né? Não tem demérito. É justamente a democracia, como eu falei. Ela é um sistema em que se perde eleições, os que perdem, sabendo que terá uma nova eleição daqui a 4 anos, têm a oportunidade de buscar voltar, poderem, com absoluta tranquilidade, fazer a transição em favor, porque se realmente amam este Brasil e são patriotas, como dizem ser, querem que o Brasil dê certo. E não vai ser bom para o Brasil obstaculizar o que o povo manifestou nas urnas, né? Então, a estabilidade e o fortalecimento da nossa democracia com uma transição de governo absolutamente republicana é essencial para que o país colha os frutos, inclusive da demonstração para o mundo de que somos uma democracia consolidada, com instituições fortes, que aqui se ganha e se perde eleição e o país segue adiante. Isso é fundamental, né? Então, tenho uma expectativa. O presidente eleito Lula fez uma manifestação ontem que vai nessa direção, né? Vai na direção da compreensão de que o país não pode ser dois Brasis. E espero que, para além do discurso, ele pratique isso, tenho essa expectativa. E espero que o presidente Bolsonaro tenha
a dignidade de poder fazer o reconhecimento e uma transição à altura do que o país precisa. Eu estava olhando ontem o mapa eleitoral aqui do Rio Grande do Sul, o senhor teve vitórias em todo o estado, à exceção da Serra Gaúcha. Na sua avaliação, qual foi o problema dos votos na Serra? Por que a Serra Gaúcha rejeitou o senhor? Nós ganhamos por 100 votos. Mas a exceção, né? Na maior parte foram vitórias de Onix ali. Por que o senhor não venceu na Serra, na sua avaliação? Teve algum erro de análise de como o eleitorado se comporta ali? Foi falta de atenção à região? A pressão da eleição nacional, nesse caso, acho que é o maior fator. Porque o nosso governo tem muitas ações dedicadas à Serra Gaúcha. O prestigiamento aí ao que é característico da Serra Gaúcha, né, na produção. É claro que teve também um fator pandemia, né, porque ali nós temos um setor turístico que foi muito afetado. Para muitas pessoas, mais do que procurar as soluções, procuram culpados para os problemas, né? E eventualmente as pessoas algumas não alcançaram na sua compreensão de que não foi o governador quem fez o turismo ser impactado. O vírus fez com que as pessoas deixassem de viajar, com que as pessoas deixassem de frequentar lugares com público. Então, o impacto sobre o setor do turismo não se deu pela decisão do governador de fechamento. Eu considero até o contrário, que nós conseguimos conduzir de forma a reduzir impactos. Por quê? Porque com o governo conduzindo, as pessoas se sentiam mais seguras para quando as medidas quando havia possibilidade de maiores atividades, menos restrições, as pessoas se sentissem seguras para frequentar. Se não tivéssemos conduzido daquela forma, o impacto seria ainda maior. Mas muitas pessoas, não adianta, e claro, os adversários tentaram impor a narrativa de que o fecha tudo, quebrou, fez isso, aquilo e tudo mais. E para regiões que, especialmente, por exemplo, como no turismo, tem uma vocação, acabaram cedendo a esses argumentos e alinhando o seu voto nacionalmente com esta compreensão. Mas, como eu disse, é para mim uma questão superada. A Serra merecerá a mesma atenção das outras regiões por parte do nosso governo, porque é importante e porque queremos cuidar bem de todos os gaúchos, os que votaram e os que não votaram na gente. Eu quero lhe perguntar sobre política, mas um pouco também sobre o cidadão Eduardo Leite. O senhor fez um movimento de renúncia ao governo do Estado, tentou uma candidatura à presidência da República através do seu partido, a gente conhece toda a história, retornou e agora é eleito governador para um segundo mandato. Qual é a disposição do cidadão Eduardo Leite para essa empreitada, para esse desafio gigantesco, e até pega esse ponto da fratura que existe no país hoje e que repercute nos estados e municípios? Qual é a sua disposição para governar o estado, que tem imensos desafios ainda pela frente? Não, estou cheio de vontade, disposição. Esse semblante cansado é só da festa de ontem. É só da festa, e na verdade o esforço que eu estou fazendo para falar, porque a voz não está saindo. Né? Tem água aqui, né? Estou tomando. Tá bem. Mas mesmo assim está sendo um esforço grande aqui, porque a voz não está vindo. Não, eu estou com muita vontade, muita disposição para fazer um governo ainda melhor. Eu não encaro a eleição como prêmio pelo que fizemos. A eleição é responsabilidade pelo que faremos, pelo que as pessoas querem que nós façamos, é pelo futuro e não pelo passado que nós estamos sendo reconduzidos. E uma enorme responsabilidade, porque como já governei e represento um governo que está aí, né, montado, estruturado, a gente tem que largar jogando, tem que sair, né, com agilidade, com rapidez, dando respostas para a população. É claro que a gente não aperta um botão e resolve tudo. Aliás, não resolveremos todos os problemas nem nos 4 anos do Estado, mas a gente tem que tocar com velocidade as nossas ações. Então estou cheio de vontade, cheio de disposição e muito convicto de que faremos um grande governo aí para frente, à altura da responsabilidade e da expectativa que o povo gaúcho tem. Papel do seu vice, Gabriel Souza. Gabriel Souza é talentosíssimo, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista técnico, né? Ele reúne essas duas capacidades. Então ele terá protagonismo. Ainda não há uma definição sobre função específica,
mas asseguro que ele terá protagonismo e muita participação nas decisões centrais do governo. Eu nunca tive medo de sombra do vice ou de qualquer coisa parecida, né? E digo isso porque é próprio da política também. Há sempre um receio, né? Porque teoricamente alguém interessado ali na sucessão, né? Então eu, pelo contrário, sempre encarei o vice como um parceiro, e assim foi com a Paula, foi com o Ranolfo e será também com o Gabriel. Vamos trazê-lo para o centro de governo para acompanhar nas decisões mais importantes e terá protagonismo no processo da administração e no processo político. Governador Eduardo Leite, mais uma vez, parabéns pela reeleição, para toda a equipe também, porque isso é um trabalho conjunto, sem né? dúvida. Virou do primeiro para o segundo turno 11 pontos atrás, conseguiu uma adesão fora de série, terminando com uma vantagem expressiva. Parabéns mais uma vez e sucesso na empreitada agora. Muito obrigado pelo Vai tirar um Grupo descanso Bandeirantes agora? aqui. Não imediatamente, acho que vai ser mais aqui, pelo menos a próxima semana ainda estou aqui, depois tentar dar uma descansadinha uma semana, porque agora tem as entrevistas, Isso. tem que dar, né, disparar algumas diretrizes aí no processo da transição, e aí depois dar uma descansadinha assim. Sucesso. Obrigado pela Bandeirantes, pela Que cobertura também, sempre dedicada. Terá aqui aqui da sempre nossa uma imprensa crítica, mas também sabe a hora de elogiar quando está certo. Obrigado, senhor. Eu sempre digo, fique à vontade para criticar, mas se quiser elogiar também vem bem, não tem problema. Obrigado. Forte abraço, parabéns. Parabéns pela vitória. Tá, um abraço aos colegas dos outros emissores, Jacobson, um abraço lá. Leva um abraço para a redação lá também. Elmi, tá? Um abraço, obrigado pelo carinho de todos vocês aqui da comitiva. Vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente volta.